Tá gravando? Tá, então primeiro eu vou me apresentar, eu sou a Isabel, eu sou professora de física, na verdade, mas eu tô aqui dando aula de matemática pra vocês, porque a gente precisava ajudar a fechar os horários, então eu acabei pegando esses períodos. É bem difícil essa questão das pessoas, assim, porque quando tu olha pro professor fazer é muito fácil, daí tu tenta, mas é por isso que é importante que vocês façam questões, tá? É o melhor jeito de aprender exatas, mas qualquer coisa no geral, tá? Mas continuando, eu sou formada em física ali pela URGS, eu sou bacharel em física. E agora eu tô fazendo medicina. Então, se vocês quiserem me perguntar coisas sobre o curso também, eu tô aí, tá, gente? A gente tá no WhatsApp. Eu mudei de área completamente, assim. Mas eu tô gostando bastante. E, tipo, eu só decidi que eu não queria ser pesquisadora, sabe? Daí eu acabei indo pra medicina, porque eu também tava super interessada em aprender sobre o corpo humano e tal. É super legal. Não, eu tô no 4º semestre. Daí, no caso, hoje, eu vou dar aula pra vocês de notação científica e álgebra, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Eu tenho 24 anos. Eu tenho meio cara de criança, né? Eu sei. Vocês estão conseguindo ver a minha tela aí no... Estão conseguindo? Sim. Tá. Daí, eu vou estar acompanhando o chat pelo meu celular, tá? Daí, caso eu acabe não vendo alguma pergunta, vocês, por favor, me avisem, tá? Porque eu vou estar com a tela inteira na apresentação. Mas, vamos lá, então. Agora foi. Tá. Então vamos começar. A gente vai falar de notação científica agora, tá? Que é um assunto bem importante, porque ele aparece em um monte de coisa, tá? Vocês vão ver direto nas questões de física e de química, isso aqui. Um pouco nas de matemática também. E ele é útil para bastante coisa, e é uma coisa que as pessoas erram bastante, assim. Então a gente decidiu dedicar uma aula só para isso, para vocês terem uma base bem boa, tá? Então vocês vão ver muitos desses números, assim, que são bem assustadores de tu olhar e tentar entender. Que são números que tem, assim... Sim, eu tô gravando. Que tem esse... Pera, deixa eu só checar se eu tô gravando. Antes, não... Tá, tô gravando. Porque esses números, assim, tu olha e tu fica com medo, né? Porque eles têm esses expoentes, eles têm vírgulas e coisas negativas e complica um pouco, certo? Então, o que a gente vai fazer é ver com bastante cuidado que cada um dos elementos aqui desses números são e como é que a gente faz operações com eles, que é o mais importante, assim, pra gente não se confundir na hora de fazer questões depois, tá? Então, a notação científica a gente vai ter sempre um número que tem uma casa só antes da vírgula, tá? Só uma. Aqui. E depois ele vai ter essas potências de 10, certo? E essas potências são geralmente o que faz as pessoas tropeçarem um pouco na hora de fazer contas com isso aqui. Então, a notação científica, a gente vai pôr os números nessa forma assim. É um número que está entre 1 e 10, certo? Com só uma casa antes da vírgula, certo? Pode ser, tipo, 3,7 ou 5,96, mas sempre só uma antes da vírgula. E depois a gente vai ter essas potências de 10.
Daí aqui eu botei só pra gente relembrar quais são as potências de 10, pra vocês terem na cabeça, assim, bem o que significa esses expoentes, tá? Quando, por exemplo, a gente tem 10 na 1 é 10, né? Se vocês lembram lá, o expoente nos dá quantas vezes a gente está multiplicando o número por ele mesmo. Então, aqui o 10 na 0 vai ser 1. Isso aqui vocês devem ter visto lá na aula de expoentes. Daí depois a gente multiplica por 10 uma vez e fica com 10 na 1. Multiplica por 10 mais uma vez, fica com 10 na 2 e assim vai, né? E daí, uma coisa que é legal de notar é que esse expoente vai nos dar o número de zeros aqui no número, certo? Para os negativos, a gente vai ter uma coisa um pouquinho diferente, que daí em vez de ter o número de zeros correspondendo a esse expoente, a gente vai ter o número de casas depois da vírgula, tá? Então o 10 a menos 1 vai ter uma casa depois da vírgula, o 10 a menos 2 vai ter uma, duas, certo? Por assim vai. Daí no 10 a menos 7 a gente vai ter uma, duas, três, quatro, 5, 6, 7 casas depois da vírgula, tá? Mas por que raios que a gente está fazendo isso, tá? Por que a gente não está só fazendo contas com o número mesmo, né? Porque pra que inventar coisa com expoente quando a gente tem um númerozinho e a gente sabe fazer multiplicação e divisão? A primeira coisa é que fazer isso, a gente se perde bem menos com as casas decimais e as vírgulas, tá? Aqui, por exemplo, tem uma multiplicação de um número os números que seriam bem chatinhos de fazer a conta, certo? A gente tem 0,00025 e depois 370. Daí, se vocês forem fazer a conta com esses números aqui, é muito provável que vocês acabem se confundindo na hora de ver quantas casas depois da vírgula vocês vão ter. E daí acabem errando alguma coisa, porque nas alternativas sempre tem uma questão que é o fator de 10, que é para caso tu erre a conta com a vírgula, certo? Agora, se tu põe na notação científica, vocês vão ter dois números que são um pouquinho mais tranquilos de multiplicar, eles estão entre 1 e 10, né? Certo? Isso é um pouquinho mais fácil de lidar do que ficar mexendo com 25, 37, coisas assim. E daí a gente vai ter essas potências, tá? Que, claro, vocês vão precisar saber mexer com as potências para tirar vantagem disso. Mas, se vocês sabem, daí o que vai acontecer é que vocês podem só usar as propriedades aqui dos expoentes, e daí vocês não precisam ficar calculando quantas casas depois da vírgula eu vou precisar e coisas assim. Vocês só vão ter o expoente que vai fazer o trabalho disso para vocês, tá? Outra razão pela qual a gente usa é porque, geralmente, a gente, principalmente na física e na química, a gente está trabalhando com números muito grandes ou muito pequenos, tá? E daí fica um pouquinho inconveniente da gente escrever o negócio todo, toda vez, certo? Aqui, por exemplo, o tamanho de um mol, que é o número de... Esse aqui é o número de átomos que tem um mol, por exemplo, de uma substância. Tu não vai escrever tudo isso aqui toda vez que tu for fazer uma conta lá de estequiometria, né? Tanto que eu até tive que contar quantos zeros eu tava digitando, assim, umas 3 vezes, só pra ver se eu não tinha errado alguma coisa. Então ele é muito conveniente pra gente ter essas quantidades que são muito grandes ou muito pequenas. E por último, isso aqui é mais um detalhe, tá? Mas se vocês forem ler artigos ou alguma coisa algum dia, o que vai acontecer é que esse número aqui, ele também nos dá uma ideia de quanta certeza que a gente tem desse valor. Porque na vida nada é certo, né, gente? Então, o que vai acontecer é que sempre que tu tem uma medição de, sei lá, qual é a carga de alguma coisa, ou a velocidade de uma reação, coisas assim, sempre vai ter um pouquinho de incerteza nessa medição. E daí, o número de algarismos que a gente tem representado aqui, ele vai nos dizer até onde eu tô
confiante, assim, que eu sei o que tá acontecendo. Tipo, o último algarismo que a gente põe geralmente é o que a gente não tem mais certeza absoluta, tá? Daí agora, como que a gente faz para converter esses números, tá? Que é o mais importante aqui pra gente conseguir fazer as contas, certo? Cada vez que a gente mexer a vírgula, que aqui nesse caso tá, por enquanto tá aqui, tá? Cada vez que a gente mexe a vírgula uma casa para a esquerda, o expoente ele vai aumentar em 1. Então vamos fazer com calma isso aqui, tá? A gente quer chegar em alguma coisa que seja 9,25, porque a gente pode ter só uma coisa antes da vírgula, tá? Vezes 10 em algum expoente, tá? A gente vai ter que descobrir qual é esse expoente. Então, o que a gente vai fazer? Isso aqui, tá? Eu vou escrever uma coisa que parece bem óbvia, mas que vai ajudar a gente a ver o que está acontecendo. Isso aqui é 92.500 vezes 1, tá? E isso aqui equivale a 92.500 vezes 10 na zero. Lembrem que qualquer coisa na zero é igual a 1, certo? E daí agora a gente vai ir aumentando, a gente vai ir tentando passar a vírgula pro lado, certo? Pra gente chegar nisso aqui, tá? Então o que a gente pode fazer aqui? A gente pode escrever isso aqui também como 9.250 vezes 10, certo? Isso aqui. Vocês conseguem ver que 92.500 é 9.250 vezes 10? Tá. E isso aqui vezes o 10 na zero, certo? Não? Tá. Então, é que assim, se tu lembra, quando a gente multiplica alguma coisa por 10, a gente põe um zero atrás, certo? Por exemplo, se a gente tem 92.000 vezes o 10, o que vai acontecer é que quando tu fizer a conta, assim, tu vai ficar com um zero aqui. Quando tu fizer 0 vezes 0, 0 vezes 5, 0 vezes 2, 0 vezes 9. E daí, quando tu fizer a parte com 1, tu vai pôr aqui da multiplicação e vai ficar isso aqui. Então, o final vai ser esse número aqui. Então, cada vez que tu multiplica uma coisa por 10, tu põe um zero atrás, certo? Então, agora, se a gente está tentando separar para diminuir aqui o número de casas, a gente pode separar isso aqui em uma coisa, em tirar o zero e jogar o 10 pro lado, sabe? Não sei se ficou claro a explicação. Tá. Isso aqui, o 10, é um 10 na 1. Lembrem lá daquela tabela. Deixa eu voltar nela um pouquinho só. O 10 na 0 é 1. Daí a gente, cada vez que a gente está aumentando o expoente, a gente está multiplicando por 10. Então 10 na 1 vai dar 10, 10 na 2 vai dar 100, 10 na 3 vai dar 1000 e por aí vai, certo? E daí, o que vai acontecer é que, não sei se vocês lembram lá das propriedades dos expoentes. Então, se a gente tem 10 num certo número, tá? Vezes 10 em outro número, a gente vai somar os expoentes. Quando a gente multiplica potências, a gente soma os expoentes, certo? Vocês devem ter visto isso lá na aula de potências. E daí a gente vai ficar com 9.250 vezes 10 na 1. E daí a gente vai continuar fazendo isso, certo? A gente também pode escrever esse 9.250 como 925 vezes 10 vezes aquele 10 na 1 que a gente tinha. E daí esse 10 ele vai somar aqui com... Isso aqui também é um 10 na 1.
quando multiplica a gente soma o expoente. Então isso aqui vai ficar 925 vezes 10 na 2. Certo? Então cada vez que a gente vai colocando a vírgula para cá, a gente vai aumentando o expoente, certo? Eu vou fazer aqui rapidinho os outros. A gente vai ficar... Se a gente dividir isso aqui por 10, a gente vai ficar com 92,5. E daí a gente joga o 10 para fora. Vezes 10 na 2. Certo? Então vai ficar... 92,5 vezes 10 na 3. E por aí vai, certo? Então, cada vez que a gente for passando para o lado aqui, a gente vai... Cada vez que a gente pôr a vírgula para cá, a gente vai aumentar, vai multiplicar por 10 aquela potência que a gente tinha, então vai aumentar em 1 expoente, certo? Então, aqui, resumindo o que está acontecendo, cada vez eu vou pegar um 10 e jogar para cá. E daí a gente vai aumentar em 1 o expoente. Então, o que vocês vão precisar fazer para converter é ver quantas casas vocês vão ter que ir pro lado para chegar numa vírgula aqui, onde só tem 1 antes da vírgula, certo? Nesse caso, a gente tem 1, 2, 3, 4 casas. Então, o resultado final vai ser 9,25 vezes 10 na 4, certo? Essa é a versão em notação científica desse número aqui. Ficou claro isso aí, pessoal? Agora, pro outro lado, a gente vai fazer exatamente o contrário. Cada vez que a gente tiver que passar a vírgula para a direita, a gente vai diminuir o expoente em 1, certo? Então, por exemplo, aqui, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 casas. A gente quer pôr a vírgula aqui, certo? Isso, na forma negativa. Porque aqui a gente está indo na direção oposta. O que está acontecendo é que a gente tem um número muito pequeno, assim. Se vocês lembram do que é, por exemplo, um 10 na menos 3, isso aqui equivale a 1 sobre 10 na 3, que é 1 sobre 1000, certo? Então, as potências negativas são quando a gente tem números bem pequenos. Então, quando a gente tem esses números que tem um monte de zeros depois da vírgula, a gente vai acabar com uma potência negativa aqui, certo? Então, a gente quer 1, 2, 3, 4, 5 casas. A gente quer a vírgula aqui. Então, a gente vai ter que diminuir 5 do expoente, certo? Então, o que vai acontecer é que isso aqui equivale lá ao 0,00073 vezes 1, que é o 10 na 0, certo? Daí, a gente passa a vírgula uma casa para a direita. Vai ficar aqui 0,00073, que tem... E daí a gente diminui 1 do expoente. Mesma coisa aqui. A gente passou a vírgula para cá e diminuiu em 1 o expoente. E daí a gente vai fazendo isso até a gente chegar no número com uma casa só antes da vírgula, certo? Que daí, nesse caso, como a gente queria 5 casas, 1, 2, 3, 4, 5, vai ser 10 na menos 5, certo? Até agora fez sentido? Tá. Que daí vocês vão contar as casas e até onde vocês querem pôr a vírgula, e daí esse vai ser o expoente. Daí, se vocês estiverem indo para a direita, vai ser negativo, para a esquerda vai ser positivo, certo? Daí vamos fazer
Nicole, onde exatamente? Tipo esse 10 aqui? Isso, é que lembra que tem aquela propriedade que, na verdade, qualquer número na zero é igual a 1, tá? Esse x aqui pode ser qualquer número, tá? Eu só botei aqui, em vez de 1, o 10 na zero, porque daí fica mais claro que a gente está fazendo de diminuindo os expoentes, certo? Mas daí é essa propriedade aqui que a gente está usando. Daí vamos fazer alguns exemplos, porque exemplo é o melhor jeito de conseguir gravar isso aqui. Tá? Aqui a gente tem 128.700, certo? A gente quer ficar com só o 1 antes da vírgula e deixar o resto atrás, certo? Então, o que a gente vai ter que fazer? A vírgula está aqui agora. A gente vai ir 1, 2, 3, 4, 5 casas aqui para a esquerda. Então, se a gente andou 5 casas para a esquerda, a gente vai acabar com 10 na 5. Deixa eu escrever mesmo. Casas para a esquerda. Equivale a 10 na 5. Certo? Agora, aqui, 0,000008. Tá? A gente quer ficar com o 8 aqui. Só o 8. Então, a gente vai ter que passar a vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. 6 casas para a direita, certo? Então, isso aqui vai ficar 10 na menos 6. Vocês estão conseguindo entender essa lógica? Depois que vocês pegam o jeito disso aqui, fica bem simples, mas é que no início meio chatinho de raciocinar com a questão de mexer os... Tá. Agora, essa aqui é um pouquinho diferente, porque já tem uma potência, tá? Guilherme está falando do expoente, no caso. Se o número não for 0. Tipo, o expoente ou a vírgula? O expoente da vírgula vai sempre passar pro lado direito do número. Sim. Quer dizer, ela vai ficar no lado... Aqui, no caso, tem 0,0, que eu não escrevi, assim. A vírgula tá aqui do lado direito. Se não tem uma vírgula aparecendo, você pode assumir que ela tá aqui na direita também. Que nem é aqui nesse caso. Aqui a gente também vai ter isso, tá? A vírgula, ela vai estar... Se vocês não estão... tem que sempre ser maior do que 1 e menor do que 10. Isso, exatamente. Então, se, por exemplo, vocês ficarem com 0,8, daí vocês vão ter que passar pra cá também. Ou alguma coisa assim. Mesmo que seja um número pequeno, assim, que tá claramente, dá pra trabalhar com isso aqui mesmo, sem usar notação científica, mas se pedirem notação científica, vocês sabem que vai acabar ficando 8 vezes 10 a menos 1. Porque a gente passou a vírgula pra cá. Daí, nesse caso aqui, a gente já tem um expoente aqui do lado. Tá? O que vai acontecer? A gente precisa escrever com 1,37 aqui. Tá? Para seguir aquela regra de ficar entre 1 e 10 o número da frente. Então, a gente vai ter que passar 2 casas para a esquerda. 2 casas para a esquerda.
manutenção isso aqui. É mais para ficar mais fácil de trabalhar. Porque é mais fácil multiplicar coisas que estão entre 1 e 10 do que depois ficar mexendo com as vírgulas. Daí, no caso, a gente andou 2 casas para a esquerda, então o expoente tem que subir 2, certo? Então, vai ficar 1,37 vezes 10 na menos 5. A seguir nisso, tá? O que a gente vai querer aqui? A gente tem um número que não está em notação científica e a gente tem um expoente que já estava aqui antes, tá? Esse número aqui a gente vai ter que deixar dessa forma aqui. Então a gente vai ter que mudar esse expoente até que ele fique desse jeito aqui. Tá? Então a gente vai ter que fazer, se a vírgula estava aqui antes, a gente vai ter que fazer ela andar 1, 2 casas para a esquerda, certo? E se tu anda 2 casas para a esquerda, tu vai subir, tu vai somar 2 no expoente. Tu quer ficar com alguma coisa que seja só 1,37 vezes o expoente. Tá. Fez sentido isso aqui? Vocês conseguem ver porque ficou 10 a menos 5 daí? A gente tinha o 10 na menos 7. A gente teve que andar as 2 casas para a esquerda. Vai ter que subir 2, 10 a menos 5. E por último, esse aqui. A gente tem 0,65 vezes 10 na 5. Mas a gente quer alguma coisa que seja entre 1 e 10. A gente quer um 6,5 vezes alguma coisa. Aqui nesse caso a gente vai ter que andar só uma casa para a direita, certo? Então nesse caso o expoente é uma casa para a esquerda, para a direita. Para a direita. Então a gente quer fazer o expoente diminui 1. Então se a gente tinha 10 na 5 antes, o 10 na 5 vai ficar 10 na 4. E daí a gente vai ficar com 6,5 vezes 10 na 4. Tudo bem até aqui, gente? Daí, agora a gente vai precisar aprender como fazer operações com números que têm essa forma. Porque só transformar dessa forma não é muito útil. O que a gente está interessado é usar isso aqui para facilitar contas entre números grandes ou pequenos, sabe? Então a gente vai ter que usar algumas propriedades que são bem importantes. Tá? Isso é um caso específico daquelas propriedades que vocês viram lá na aula de potência, certo? Então se vocês têm um número aqui, ó, um número em notação científica vezes outro número em notação científica. Só que esse A e B é aquele número entre 1 e 10 que está multiplicando na frente, tá? E daí a gente tem essas potências M e N. Se a gente multiplica esses dois números, o que vai acontecer é que a gente vai multiplicar o A vezes o B, e daí a potência vai ser a soma dos expoentes, certo? Para dividir números é bem parecido também, tá? Isso aqui, só para deixar mais bonito, a gente tem A na 10 na M, sobre B na 10 na E. Aqui. Tá. Daí a gente vai ficar com esse A sobre B vezes. Daí, nesse caso, como essa potência aqui está dividindo, tá? Se a potência está dividindo, daí a gente diminui. Então a gente vai ficar com a diferença entre os expoentes. Vai ser M menos E. Tá? 10 na M menos o M.
isso aqui, na verdade, são as propriedades de potências, tá? Eu só botei o 10 no lugar lá do x que devia ter na aula de potências pra gente ver como ela se aplica nesse caso específico, tá? Mas é a mesma propriedade. É mais só pra gente revisar antes de fazer a questão sobre esse tipo de coisa. E daí, por último, a gente tem a soma, tá? A soma, ela tem uma coisa que vocês têm que tomar muito cuidado, tá? Que não pode ser diferente os expoentes, tá? Vocês não podem somar coisas com expoentes diferentes, tá? Não pode. Não façam, tá? Somar com os expoentes diferentes. Daí, se vocês tiverem que somar números que têm expoentes diferentes, vocês vão ter que mexer na vírgula até vocês terem o mesmo expoente nos dois, tá? A gente vai fazer um exemplo disso. Então aqui primeiro um exemplo de produto entre números que estão em notação científica. A gente vai ter 2 vezes 10 na 5 vezes aqui o 4 vezes 10 na menos 3. Tá? Nesse caso, lembrem da regra. Vai ser, se a gente tem A vezes 10 na M vezes B vezes 10 na M, a gente vai ficar com A vezes B vezes 10 na soma. Então aqui o A é o 2, o B é o 4, então a gente vai ficar com 2 vezes 4 vezes 10 na 5 vezes 10 na menos 3. E esses aqui, eles vão se somar, esses expoentes. Lembrem que quando vocês estão multiplicando expoentes, vocês somam eles. Multiplicando potências, vocês somam os expoentes. Então, 2 vezes 4 vai ficar 8. E isso aqui vai ficar 10 na 5 mais... Daí aqui é o menos 3. Tomem cuidado com o sinal, tá? E daí, isso aqui vai ficar 8 vezes 10 na 5 menos 3, que dá 12. Vocês conseguiram acompanhar até agora? Alguém tem alguma dúvida? Tá. Daí agora vamos tentar fazer com números que ainda não estão na forma bonitinha. Então aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é converter eles para algarismo, para notação científica. Aqui, o 900, a vírgula tá aqui, a gente vai andar 1, 2 para a esquerda para ficar com 9, tá? Então 9, a gente andou 1, 2 casas para a esquerda, é 9 vezes 10 na 2. O 0,00002, a gente quer ficar com a vírgula aqui, ó, para ficar com só o 2 aqui na frente. Então a gente vai ter que andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para a direita. Então a gente vai ficar com 10 a menos 6. Tem 6 casas aqui. Tá? Daí agora a gente tenta fazer essa conta aqui. Vai ficar 9 vezes 10 na 2, vezes 2, vezes 10 na menos 6. Certo? E daí a gente usa aquela propriedade, vai ficar 9 vezes 2, vezes 10 na 2 menos 6. Lembrem de cuidar o sinal, tá? Quando a gente está somando aqui, o que quer dizer é que a gente está usando o número no sinal que ele está aqui. Se a gente soma menos 6, quer dizer que a gente está subtraindo 6, certo? Vocês devem ter visto isso em expressões numéricas. E daí o que a gente vai ter é 9 vezes 2, que é 18, vezes 10
na menos 4. Tá? Só que daí aqui a gente vai ter que fazer mais uma coisa, porque esse 18 não tá na forma certa. A gente precisa que a vírgula fique aqui, ó. Então a gente vai precisar andar uma casa. Não, então... como a gente está multiplicando esses dois, na verdade, o expoente, isso aqui vai ficar 18 vezes 10 na 2 vezes 10 na menos 6. E quando a gente multiplica potências, a gente soma os expoentes. Então, isso aqui vai ficar 18 vezes 10 na 2 mais menos 6. Entendeu? Que daí fica só 2 menos 6. É que esses sinaizinhos é bem confuso, assim, de... Tem que cuidar muito, assim, pra não se confundir, tá? Principalmente quando a gente chegar lá na próxima, que é a divisão, que pode ser meio chatinho. Porque daí vocês têm que diminuir mesmo. E daí pode complicar um pouco a situação. Mas a gente vai ver isso com calma. Deixa eu ver o que a Débora tá perguntando. Tá. É a mesma questão assim. É essa propriedade que a gente está usando. Tá? Se a gente está multiplicando... Isso, na verdade, funciona para qualquer potência. Tá? Se vocês têm um número x na m e vocês multiplicam pelo mesmo número em outra potência, isso aqui sempre vai ser x na soma dessas potências. Tá? Então, multiplicação de potência vai somar os expoentes. Tá? Daí, o que vai acontecer é que aqui a gente vai somar 5 e menos 3, entendeu? A gente vai fazer 5 mais o menos 3. Só que o menos 3 é negativo, então 5 mais o menos 3 vai ser igual a 5 menos 3. Entendeu? E daí a gente vai ficar com 2 no final. Mas a propriedade aqui é multiplicação, a gente soma os expoentes. Só que às vezes os expoentes vão ser negativos, então a soma de vocês vai acabar virando... É uma soma ainda. A gente vai ver o outro caso em que realmente é uma subtração, que deve ser um pouquinho diferente. Assim, Nicole, é porque na verdade esse 18 ele não tá em notação científica ainda. Porque tem que ser um número entre 1 e 10, certo? Tem que ter só um número antes da vírgula. E aqui nesse caso a vírgula tá aqui do lado do 18. Então a gente ainda vai ter que pôr mais uma casa aqui para a esquerda. Casa para a esquerda. Então a gente vai ter que somar mais um no expoente. Certo? Então a gente vai ter que somar mais um aqui nesse. Então vai ficar 18, 1,8, desculpa, vezes 10 na menos 3. E daí essa vai ser a forma na notação científica mesmo. Certo? Agora com a divisão é um pouquinho diferente, tá? Se vocês lembram lá da regra que a gente viu, se vocês têm um número assim na notação científica dividido por outro, o que vai acontecer? Isso aqui vai ficar o A sobre B, certo? Até aí tudo bem. Vezes 10 na M sobre 10 na M. Tá? Isso aqui, a regra para potências é que se vocês têm alguma coisa dividindo, se vocês têm uma potência dividindo aqui, isso vai ser x na m menos m, tá?
Então, se vocês têm alguma coisa dividindo, vocês vão diminuir aqui o expoente, certo? Ah, tá. Deixa eu escrever mais embaixo, então. Não dá pra ver aqui em cima. Tá. Deixa eu escrever embaixo. Expoente de 10 sobre x aqui. Ah, tá. Deixa eu escrever embaixo. 10 sobre esses 10 K sobre B vezes o 10 na M sobre 10 na M. Isso aqui eu só rearranjei um pouco pra ficar mais claro. Tá? É ainda a mesma coisa aqui do que a gente tinha visto antes. E daí a gente tem essa regra para potências. Tá? Se a gente tem divisão de potências, o que vai acontecer é que a gente vai subtrair os expoentes. Vai ficar m menos n. Tá? Então esse x na n embaixo vai ficar um menos n aqui quando a gente dividir. Então, usando essa regra aqui com a potência de 10, ficar A sobre B vezes 10 na m menos n. Tá? É isso que a gente vai usar para... É essa regrinha que a gente vai usar para conseguir resolver essas questões aqui, certo? Então, aqui, o que a gente tem? 8 vezes 10 na 9 sobre 2 vezes 10 na 5, certo? Isso aqui vai ficar o 8 sobre 2 vezes, e daí aqui a gente vai diminuir o expoente de baixo, tá? Então vai ficar 9 menos 5, certo? Tudo bem até aqui? Professora, a senhora pode explicar ali de novo o x na m sobre x na m? Tá. Igual aquele corte ali que eu não entendi muito bem. Tá. Porque ficou meio... Deixa eu botar aqui. O que vai acontecer, tá? Se a gente está dividindo... Se a gente está dividindo, o que vai acontecer é que a gente vai diminuir as potências, tá? Por que isso, tá, gente? Na verdade, eu não sei se vocês lembram lá da potenciação, mas se vocês têm 1 sobre x na n, isso aqui é x na menos n. Na menos n, tá? Então, o que a gente vai fazer, tá? Que esse sinal de menos, ele inverte essa expressão aqui. Isso aqui é uma daquelas propriedades de potências que vocês viram na aula. E daí, o que vai acontecer? A gente vai ter x na m sobre x na n, tá? Isso aqui é igual a x na m vezes 1 sobre x na n, certo? E isso aqui vai ficar x na m vezes x na menos n, porque porque a gente está invertendo aqui a fração, certo? E daí, quando vocês usarem aquela regra para multiplicação nisso aqui, porque lembra, na multiplicação a gente somava. Então, se vocês usarem isso aqui, vai ficar x na m mais x na m mais menos n. E daí vai ficar x na m menos n. Então, no final, quando a gente vê uma divisão com os expoentes, a gente vai ficar com o sinal negativo aqui. Esse n vai diminuir do n, entendeu?
Daí, no caso, aqui o que a gente tem é o 8 sobre 2, que é os numerozinhos que vem antes, a gente trabalha com eles como normalmente. E daí a gente tem 10 na 9 sobre 10 na 5, entendeu? E daí esse vai acabar ficando 10 na 9 menos 5, que no final a gente vai ter 8 sobre 2, que é 4, vezes 10 na 9 menos 5, que é 4. Fica mais fácil de ver, eu acho, que se eu escrever por extenso. Então, o 10 na 9 é isso aqui, certo? Sobre o 10 na 5, que é isso aqui. Se vocês forem cortando zeros, corta 1 zero, 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros. Ah, pera, tem mais um aqui. São 5 zeros. E daí vocês vão ficar sobrando com 2, 3, 4, que é o 10 na 4, entendeu? Na verdade, isso aqui é só um jeito mais sucinto, assim, de falar isso aqui, entendeu? A gente está dividindo o 1 bilhão lá por 100 mil, e daí vai acabar com 10 mil, que é o 10 na 4. Isso aqui é um jeito mais simples para vocês não riscarem a prova toda e não sobrar espaço para fazer conta no final. A gente vai ter intervalo, sim. Eu acho que, na verdade, já tá meio no horário do intervalo, né? Bom, como a gente terminou essa aqui, o que eu vou fazer é... Acho que a gente pode tomar 10 minutos e voltar depois para terminar isso aqui. Pode ser para vocês? Pode ser? Tá. Deixa eu parar a gravação aqui.